Olá, está no ar o Revista TST. A partir de agora, você acompanha tudo o que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI1 decide que trabalhadora dispensada durante a gravidez não será reintegrada ao emprego. Restabelecida a demissão por justa causa de atendente de telemarketing que teve ponto registrado por colega. Essas e outras notícias você acompanha agora no Revista TST. Uma trabalhadora dispensada durante a gravidez recorreu à justiça para ser reintegrada ao emprego, mas por maioria de votos, o pedido não foi aceito pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Saiba o porquê na reportagem. Toda trabalhadora gestante tem direito à estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. E foi pensando nesse direito que uma trabalhadora de um colégio em São Paulo entrou na justiça pedindo a reintegração ao emprego. Ela contou que só descobriu que estava grávida 2 meses depois de ser demitida e entregou um atestado para a empresa, informando que estava gestante durante o contrato de trabalho. Mas o TRT da 2ª Região em São Paulo não aceitou o pedido porque a empregada não confirmou que estava grávida durante o contrato de trabalho, e sim depois da rescisão. A empregada, então, recorreu à 5ª turma do TST, que manteve o entendimento do regional, porque o fato alegado exige o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A trabalhadora entrou com um novo recurso na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, alegando contrariedade à súmula 244 do tribunal, que diz que mesmo a empresa não tendo conhecimento da gravidez da trabalhadora, a estabilidade está garantida. O relator, ministro Cláudio Brandão, no entanto, manteve o entendimento da 5ª turma. O ministro explicou que a turma não emitiu tese da existência da estabilidade da gestante. A grande questão exatamente não consiste em saber se a reclamante deu ou não conhecimento da gravidez à empresa, mas sim se ela estava ou não grávida no curso do contrato de trabalho. Não havia condição de o tribunal, este Tribunal Superior do Trabalho, saber se de fato a reclamante estava grávida ao ser despedida ou se engravidou logo após. Os ministros João Oreste Dallazen e Márcio Eurico Vitral Amaro acompanharam o relator. Durante o contrato de trabalho não havia sequer ciência da gestação da empregada. A gestação é ulterior à cessação do próprio contrato de trabalho e a própria homologação. A questão central é a seguinte: ela estava ou não grávida quando da dispensa ou logo depois da dispensa? A turma diz que não se sabe e, por isso, erigiu a súmula 126 como óbvio seu conhecimento do apelo. Mas o ministro Aloísio Corrêa da Veiga abriu divergência. Para o ministro, a 5ª turma contrariou a súmula 244 do TST. O que está em discussão é a confirmação da gravidez. Então, me parece que a confirmação da gravidez não é elemento obstativo da garantia de emprego. Não sendo elemento obstativo da garantia de emprego, por si só, daria a possibilidade de se obter a indenização correspondente. Os ministros Valmir Oliveira da Costa e José Roberto Freire Pimenta tiveram o mesmo entendimento da divergência. A minha convicção, com todo respeito, é de que a reclamante estava grávida, sim, no curso do contrato de trabalho, e eu prefiro a proteção do nascituro, da maternidade aqui, e por isso que eu vou pedir venha ao relator para acompanhar a divergência e conhecer, por contrariedade à súmula 244, no método dá provimento para conceder os salários e vantagens do período de estabilidade provisória, porque não há mais possibilidade de reintegração. O documento claramente indica que a reclamante estava com 9 semanas de gravidez. Isso em janeiro. Ela foi dispensada, ela foi comunicada da sua dispensa em 6 de dezembro. Então, não há data vênia, examinando-se esse documento, não há como não concluir data vênia que ela estava grávida, sim, na data da comunicação da dispensa, nem falo do aviso prévio. Acompanharam o relator, ministro Cláudio Brandão, os ministros João Oreste Dallazen, Renato de Lacerda Paiva, Márcio Eurico Vitral Amaro, Augusto César de Carvalho, Hugo Scheuermann e o vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho.
Seguiram a divergência aberta pelo ministro Aloísio Corrêa da Veiga, os ministros Valmir Oliveira da Costa, José Roberto Freire Pimenta e Alexandre Agra Belmonte. Por maioria de votos, o pedido da trabalhadora não foi aceito. E o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho julgou um caso envolvendo o Banco Bradesco e um extinto banco estatal comprado pela instituição. Eu vou conversar agora com a repórter Simone Garcia, que acompanhou a sessão e tem mais informações. Olá, Simone. Explica pra gente o julgamento desse caso. Olá, Ana Amélia. Esse julgamento gerou um longo debate e resultou na mudança de uma jurisprudência do tribunal. O caso analisado é o de uma bancária do extinto Banco do Estado do Ceará, que entrou na Justiça do Trabalho contra o Bradesco, porque o banco a dispensou sem apresentar motivação depois de comprar a instituição estatal. Os ministros discutiram se a necessidade de motivação exigida por um decreto estadual deveria ser aplicada também a uma instituição que foi privatizada. Em defesa, o banco alegou que a norma foi revogada e que o decreto se aplicava somente à administração pública. Essa decisão alterou a jurisprudência já pacificada pelo tribunal. É com você, Ana Amélia. Ok, Simone, muito obrigada pelas informações. E veja agora a reportagem completa sobre o julgamento desse caso. Para o relator ministro Hugo Scheuermann, que teve o voto vencido, o decreto estadual, mesmo revogado, produziria efeitos para os empregados admitidos a partir da sua edição. Entendendo que o decreto estadual, equiparado a regulamento da empresa, e que suas disposições dessa forma se incorporam ao contrato de trabalho dos empregados admitidos durante sua vigência, como é o caso dos autos, permanece mesmo após a sucessão da empresa, sucessão da sociedade de economia mista. E digo isso porque, a meu ver, este é inclusive o entendimento pacificado nesse tribunal mediante o item 1 da súmula 51. E também dizendo que a sujeição da sociedade de economia mista ao regime próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, em nada colide com as disposições do decreto estadual. 7 ministros votaram com o relator, entendendo que o dever de motivação da dispensa, enquanto condição mais benéfica ao empregado, deveria ser incorporado ao contrato de trabalho. Vejo isso como direito adquirido incorporado ao contrato de trabalho de cada um dos empregados. E se é direito adquirido, não é privilégio. É vantagem que a Constituição protege e assegura a cada um dos empregados. E quando uma empresa privada adquire essa empresa, que era da administração pública indireta, ela sabe muito bem o que está fazendo. Me parece que ainda estamos diante de uma situação em que o adquirente de uma empresa ele responde pelas vantagens e desvantagens daquela empresa. Isso faz parte do processo de aquisição. A divergência foi aberta pelo ministro João Oreste Dallazen. O ministro avaliou que o decreto estadual criou um dever que não se aplica ao banco privado. A motivação da demissão seria regra para o BEC e não para o banco sucessor, no caso Bradesco. A regra do decreto é inaplicável ao banco privado sucessor porque é incompatível. A menos que se reescreva o teor do decreto de modo a aplicá-lo a uma situação jurídica para a qual ele não foi concebido. Está claro que o ora embargante, na qualidade de banco privado sucessor, do ponto de vista técnico, como sabemos, não tem propriamente dever. 16 ministros seguiram a divergência. 8 votaram com o relator. Essa corrente altera a jurisprudência do tribunal, que até então entendia ser necessário motivar a dispensa. Por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, o decreto já estava revogado e já havia ocorrido a sucessão do Banco Estadual, o Banco do Estado do Ceará, pelo banco privado, o Banco Bradesco, de modo que não há como se aplicar ao caso dos autos o aludido decreto estadual. Com efeito, não se pode impor à instituição privada obediência a decreto estadual editado para regir as relações de trabalho entre o Estado-membro e os empregados,
de sua sociedade de economia mista. Assim é porque, uma vez privatizada a sociedade de economia mista, o contrato de trabalho com o novo empregador, essa entidade privada, se desvincula da norma administrativa. E nós pudéssemos reconhecer esta validade para os ex-empregados do BEC que passaram a ser empregados do Bradesco, nós iríamos criar, com todo o respeito, com a devida vênia, uma casta de privilegiados, porque seriam regidos por uma norma administrativa que deixou de existir 10 anos antes da transferência patrimonial, um grupo de trabalhadores com uma espécie de cláusula de garantia para a dispensa, que não era de estabilidade, e os outros empregados do banco que não teriam essa mesma garantia. E aí, se viria a Justiça do Trabalho pedir uma isonomia de tratamento, esses que não seriam beneficiados, é a questão que eu deixo. Não me parece que essas questões tenham sido transmudadas com o regime jurídico, porque não há coerência com o regime jurídico da atividade privada. Além disso, decreto, me perdoe, não pode ser equiparado a regulamento de empresa. Por maioria dos votos, o Pleno restabeleceu a decisão regional. O banco privado não precisa apresentar motivação para dispensar a bancária. E daqui a pouco, restabelecida a justa causa de atendente de telemarketing que teve ponto registrado por colega. O Revista TST está de volta. Chegou a hora do giro pelas turmas, com alguns dos casos mais recentes julgados pelo tribunal. E eu começo o nosso giro com destaque da quarta turma. No Espírito Santo, um carteiro concursado que foi demitido no final do contrato de experiência recorreu à justiça para ser reintegrado ao emprego. Ele alegou que a dispensa violou normas legais e constitucionais por ocorrer no período de experiência e também pela ausência de punição anterior por parte dos Correios. Mas, como ficou comprovado que a demissão ocorreu por deficiência técnica do empregado, o que comprometia a prestação dos serviços, o pedido dele não foi aceito pela turma. Na sétima turma do TST, uma soldadora exposta a chumbo e estanho vai receber adicional de insalubridade em grau máximo. O adicional foi elevado porque a soldadora trabalhava sem equipamentos de proteção individual e em ambiente fechado, sem exaustor. A decisão da sétima turma foi unânime e o processo já transitou em julgado. A oitava turma do TST condenou uma empresa de energia a indenizar uma trabalhadora que teve a transferência de local de trabalho cancelada e ainda foi dispensada sem justa causa. No processo que chegou à oitava turma do TST, a empregada comprovou que foi comunicada da mudança 3 meses antes de ser demitida, já tendo rescindido o contrato de aluguel e matriculado os filhos na cidade onde moraria. Os ministros da oitava turma tiveram o mesmo entendimento do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins, que determinou o pagamento de indenização por dano moral. Os ministros, no entanto, reduziram o valor de R$ 150 mil, determinado na segunda instância, para R$ 50 mil, por considerarem o primeiro valor desproporcional e excessivo. E o nosso giro de notícias continua. Vamos conferir agora um caso julgado pela terceira turma. Os ministros consideraram válida a aplicação de justa causa a uma operadora de telemarketing que faltou ao trabalho, mas deixou o crachá para uma colega registrar o ponto. Para o relator do recurso, o ministro Alberto Bresciani, ela praticou ato de improbidade e mau procedimento, o que inviabiliza a manutenção do vínculo de emprego. E essa notícia foi compartilhada no Facebook por mais de 1.000 internautas e recebeu centenas de comentários. Destaque para o comentário da Fátima Aparecida. Ela concordou com a demissão e escreveu: faltou e não queria levar falta? Para ela tem gente que é oportunista. E você, quer dar a sua opinião? Entre na página do TST no Facebook e deixe o seu recado. O endereço é facebook.com/TSTJus.
E a gente continua falando de internet. E sobre o assunto, eu vou conversar com a editora de redes sociais do TST, Tassiana Geisel. Olá, Tassiana, tudo bem? Como é que tem sido a atuação do tribunal nas redes? Olá, Ana Amélia. Bom, com a chegada do Quero Post e de reportagens especiais, o acesso às redes sociais do TST cresceu muito. No Facebook, por exemplo, são quase 8 mil novos fãs todos os dias, totalizando 840 mil. No SoundCloud, rede utilizada para a divulgação dos áudios da Rádio TST, o acesso saltou de 5 mil reproduções por mês para uma média de 56 mil acessos mensais nos últimos 4 meses. Já no YouTube, o acesso também é crescente. Só no mês de agosto, os 44 vídeos inseridos tiveram mais de 500 mil de visualizações. O TST, Ana, ainda divulga informações no Twitter e no Google+. É com você. Tá certo, Tassiana. Muito obrigada e até a próxima. E depois do intervalo, uma reportagem sobre empresas que desvirtuam os aprendizes para outras atividades que não fazem parte do programa. Voltamos com Revista TST e chegou a hora do quadro Quero Post. Os temas são selecionados a partir das dúvidas enviadas pelas redes sociais com a hashtag Quero Post. A Fernanda pediu pra gente uma reportagem sobre empresas que desvirtuam os aprendizes para outras atividades que não fazem parte do programa. Vamos ver a reportagem. Monique acaba de completar 1 ano como adolescente aprendiz e o balanço que faz é positivo. Bem mais responsável, já sabendo, tendo noção do que é trabalho, essas coisas. Foi uma experiência boa e vai ficar para a vida. Uma vez por semana, a Monique participa de atividades do programa de aprendizagem na sede da instituição profissionalizante que a encaminhou para o primeiro trabalho. Ela passa 4 horas em sala de aula. O curso reúne jovens de 14 a 24 anos, sempre no horário contrário ao que estão na escola. A gente trabalha com os meninos a questão do protagonismo juvenil, a questão do empreendedorismo, não só na questão de empreender na área profissional, mas o empreendimento em relação à questão de projeto de vida, de saber o que a gente quer para o mercado de trabalho, para o futuro. Na preparação para o mercado profissional, temas como trabalho em equipe e relação interpessoal são abordados pelos educadores em dinâmicas de grupo. Às vezes o jovem ele joga a bolinha de qualquer jeito e muitas vezes dentro das organizações a gente joga a responsabilidade para um outro setor de qualquer jeito, né? E a gente quer passar essa noção para eles, que não é de qualquer jeito que a gente tem que passar a responsabilidade para o outro setor. A teoria aprendida em sala de aula é aplicada na prática em empresas e em órgãos públicos onde os jovens trabalham. Para não atrapalhar os estudos, as tarefas no emprego também são realizadas no contraturno, todas sob supervisão. Johnny colabora com o serviço administrativo. Mexer com tabelas, com sistemas, arquivar documentos, tudo, recepção das pessoas. Aprendizes como Monique e Johnny recebem salário e têm direito a todas as garantias trabalhistas asseguradas aos empregados pela CLT, como 13º salário, férias e seguro contra acidentes. Mas existem algumas limitações. Os aprendizes não podem trabalhar em horário noturno, nem em locais perigosos ou insalubres. Só podem atuar na condição de aprendiz por no máximo 2 anos e não têm direito ao seguro-desemprego. Não importa a área de atuação, as atividades desenvolvidas nas empresas devem estar de acordo com o que o jovem aprende no curso teórico. Cabe a ele exigir que o contrato de trabalho seja cumprido à risca e denunciar quando não for respeitado. A atividade a ser desenvolvida pelo aprendiz precisa ser detalhada no contrato. Contratar o jovem para um setor e colocá-lo para atuar em outro pode ser considerado desvio de função. O desembargador Grijalbo Coutinho reforça a importância de denúncias, principalmente de desvirtuamento de função, serem feitas ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos sindicatos de classe.
ele participa de um contrato que não foi respeitado, não cumpriu os seus objetivos, e isso poderá trazer para ele, do ponto de vista psicológico, consequências terríveis. O abandono da escola, o não cumprimento da aprendizagem. Entre as penalidades previstas para as instituições que descumprirem as regras previstas na Lei da Aprendizagem, o desembargador destaca a rescisão do contrato, o pagamento de multa e de indenização pelos danos causados ao aprendiz. Se o Poder Judiciário for acionado, ele vai tomar as medidas legais pertinentes, inclusive no que se refere às medidas preventivas que devem ser adotadas de imediato. Veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho assinaram acordo de cooperação técnica para integrar o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho ao MPT Digital, o que tornará mais ágil o andamento dos processos. O acordo foi assinado pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Barros Levenhagen, e o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o parecer sobre a proposta de emenda constitucional que amplia a competência do Tribunal Superior do Trabalho e o coloca de forma clara como órgão do Poder Judiciário do Brasil. Hoje, nós com esse projeto aprovado aqui na comissão, temos a democratização de acesso da jurisprudência dos tribunais superiores, no caso do TST, ao cidadão imediatamente quando for descumprida por algum juiz de primeira instância. Então isso é um ganho para o cidadão, um ganho para o trabalhador, para as empresas e o reconhecimento para o TST desse seu lugar nobre entre os tribunais superiores da República Brasileira. Acordo apresentado pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, pôs fim à greve dos Correios que já durava quase 2 semanas. A proposta aceita pelos trabalhadores prevê aumento linear dos salários em R$ 150 a partir de agosto de 2015 e em R$ 50 a partir de janeiro de 2016. Benefícios como Vale Alimentação vão sofrer reajuste de 9,56%. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no TRT da 11ª Região. Durante uma semana, o ministro avaliou os serviços judiciais e administrativos do TRT. E a Justiça do Trabalho divulgou a lista dos 100 maiores devedores em processos na fase de execução. A companhia aérea VASP está em primeiro lugar com mais de 4.000 processos. Em segundo lugar está a massa falida da Companhia Industrial do Nordeste Brasileiro, com mais de 2.000 ações. E em terceiro, o município de Ilhéus, com cerca de 2.000 processos com dívidas trabalhistas não pagas. A história da instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, narrada pelo ministro aposentado do TST, Luiz Falcão. Um dia marcado por muitas surpresas e algumas saias justas. É o que você confere agora no Arquivo TST. Aqui no TST, eu exerci a presidência no período de 91 a 93. Uma situação que eu às vezes classifico como epopeia foi a que tivemos para instalar o TRT do Rio Grande do Norte, que é hoje o TRT da 21ª Região. No dia da instalação, no centro de convenção, maravilha, tinha umas 3.000 pessoas, eu acho. E naquele momento eu perguntei para o pessoal do cerimonial se o Estado do Rio Grande do Norte tinha um hino. Ele disse, não, claro que temos o hino. Bom, então vamos encerrar a instalação do tribunal com o povo cantando o hino do Rio Grande do Norte. Terminou a solenidade, eu declaro instalado o tribunal e convido a todos para que, de pé, cantem o hino do Estado do Rio Grande do Norte. A banda atacou o hino. Gente, vocês não imaginam, era a música e o silêncio da plateia. Silêncio. E ali o hino tocou e eu disse assim, meu Deus do céu, que bobagem que eu fiz. Por que eu não me informei melhor
Não era saber se o Estado tinha hino, era saber se o povo tinha o hábito de cantar o hino. Uma semana depois, eu recebi um ofício do governador do Rio Grande do Norte. O governador José Agripino Maia, atual senador da República, ele mandou dizer que aquele episódio da instalação do TRT serviu para mostrar a eles que eles tinham uma falha que precisava ser corrigida. Então ele estava assinando um decreto como governador, obrigando que em todas as escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte fosse obrigatória a execução e o ensaio e o treinamento dos estudantes a cantarem o hino do estado do Rio Grande do Norte. Depois o Rio Grande do Norte me deu o título de cidadão honorário do estado, né? Me concedeu essa grande honra. E a Justiça do Trabalho de lá colocou meu nome num dos prédios da Justiça do Trabalho, porque acharam que tinha sido uma façanha, uma epopeia, que tinha que ficar eternizada lá permanentemente lá, com meu nome lá no TRT, no prédio das varas do trabalho. E o Revista TST fica por aqui, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo aplicativo do TST. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!